O Evangelho de Shri Ramakrishna. Leitura recomendada. Saiba o porquê. Namastê. E a gente esteve lá em São Paulo, né, no Ashram de São Paulo, para o lançamento do livro, porque todos, assim, percebem a grandeza desse momento, sabe? É algo que está sendo aguardado já há muitas décadas, na verdade, né? Para vocês terem Uhum. uma ideia, o primeiro exemplar que eu peguei desse livro foi, na verdade, não desse livro, de um resumo desse livro, né? Foi em 1972, sabe? Então, imagine, de 72 para cá, são muitas Muito décadas. tempo. E tinha uma tradução em português, mas essa simplesmente ela está maravilhosa, assim, está impecável. Está um livro realmente, Legal. sabe, maravilhoso, né? E a ideia do Swami é tornar esse livro acessível, mantê-lo acessível tanto financeiramente quanto estar nos lugares, né? Então a gente vai procurar divulgar ao máximo, sabe? Porque é uma literatura, imagina, Mahatma Gandhi fala dele, Aldous Huxley fez o prólogo desse livro. É, ele, ele foi editado, a versão em inglês, pelo Joseph Campbell. Lembra aquele mitólogo conhecidíssimo, né? Juntamente com a filha, acho que não sei se é 31º presidente dos Estados Unidos. Então imagina Nossa, naquela época. Então, imagine assim, a relevância do livro. Quer dizer, eu estou colocando isso, que a relevância para a gente não precisa necessariamente ser a do mundo, né? Mas é bacana você ver que numa determinada época, vários pensadores de diversas áreas do pensamento, né, valorizavam, sabe, reconheceram a grandeza, né, da vida de Ramakrishna. E até pela forma como foi colocado ali, sabe, é um tipo de relato raro, porque ele não interferiu, inclusive assim, Roman Roland, que escreveu uma biografia também sobre Ramakrishna, ele comenta isso, que às vezes até a questão da tradução, às vezes trai, né, que é o tradutor traidor, né, enfim. Aí ele fala assim que ele conseguiu preservar realmente o sentido original, tudo, sabe? E não se colocar, que é uma coisa rara também, porque normalmente, assim, quando uma pessoa faz um livro, né, ou faz uma tradução, existe a própria vaidade da pessoa, né, ao fazer aquele trabalho. E com o M, que foi exatamente o compilador, ele fez como se fossem notas taquigráficas, sabe? Do que acontecia lá, né, entre os discípulos, em convivência com Shri Ramakrishna, né? Então, assim, ele tinha um estado tão elevado, mas tão elevado, que ele realmente não botou o ego naquele sentido que nós talvez colocássemos, né? Então, a gente até quando fez uma palestra falando do espírito de unidade, aí falou de Ramakrishna, Vivekananda e Paramahamsa Yogananda, dos episódios, eu me lembro que a gente citou uma passagem que o Yogananda foi visitar o M, exatamente o escritor, né, desse livro. E aí ele relata assim, sabe, assim, estados elevadíssimos de consciência que ele teve só por estar na presença desse autor, né, o autor do Evangelho. Porque Ramakrishna nunca escreveu nada sobre ele mesmo, né? Então, mas enfim, isso aí é só uma degustaçãozinha para vocês ficarem curiosos, quererem um livro. Então, esses livros, quando eles são frutos, né, da verdade, frutos da experiência, né, de cada um, o que que acontece? Toca na gente, toca na alma da gente. É como se nós estivéssemos ali junto com essas pessoas, sabe? Quando a gente fala da convivência espiritual, que inclusive é um dos tópicos que a gente tem estudado assim há algum tempo, né? O impacto dessa influência, ele vai mexendo nos nossos samskaras, nas nossas tendências, né? Despertando o anseio da alma pela liberação. E isso é necessário na vida espiritual, na prática espiritual, sobretudo. Para isso, quando você tem um anseio pela realização espiritual, você se esforça mais, não se esforça? Quando você quer alguma coisa com muita vontade, em geral, você se esforça, se dedica, né? Então, essa é a ideia. Então, estar, né, na companhia desses livros nos faz muito bem, né? Você abrir ao acaso, assim, ou abrir na sequência e acompanhar, né, ler, sabe? Inclusive, é uma recomendação. A Santa Mãe Sarada Devi, ela fala isso, sabe? Que você
se prepara para a realização espiritual lendo esse livro todos os dias, né? Como o Bhagavad Gita também, né? Então, esse é um livro que para a gente considera sagrado também. Agora, veja, mesmo assim, sem ter tido um estudo formal, a sabedoria dele era tanto que ele revolucionava, entendeu? O pensamento das pessoas, impactava o pensamento das pessoas com coisas simples do cotidiano. Então, só essas pessoas muito magnânimas são capazes de pegar as coisinhas mais simples do cotidiano e solucionar os problemas mais complexos. Porque a ponto dele influenciar pessoas na física, na matemática, na literatura, na psicologia, no isso, naquilo, sabe? Sem ter saído do lugar, sem ter saído de lá. Ele não saiu, quer dizer, ele nunca viajou, nunca saiu fora, né, da Índia. E vejam o impacto dele, né, no mundo. É porque a gente conhece pouco, chegou pouco para a gente aqui no Ocidente, sabe? Mas quando a gente começa a ler aqueles antigos pensadores e ver o que eles foram buscar em Ramakrishna, o que eles viram em Ramakrishna, porque Ramakrishna era tido como louco, o louco, né, o louco divino, né? Mas louco de quê? Louco de amor. Mas aí você pensa assim, louco de amor, por quê, né? O que acontece quando a pessoa fica louca por amor? Ela sai daquela formatação que a gente está acostumado, não sai? Ela rompe aquele padrão que você, de repente, está sempre separado do outro. Então, ele viu unidade em tudo. Ele viu unidade em tudo. Então, você experimentar o amor nesse nível, expressar o amor nesse nível, não tem limite para você. Então, ele não se cabe no próprio corpo, entendeu? Então, assim, esse pensamento de unidade te gera uma força interior muito grande. Não quer dizer que você tenha desfrutado da unidade ainda, mas só de você entender um pouco, ainda que intelectualmente, esses conceitos, ele já te expande, né? Já te ajuda.